Vamos tratar um pouco aqui sobre o tema adultério. Primeiramente, é importante ressaltar que, por mais que muitos pensem, o adultério não é crime no Brasil. Já tem um certo tempo que a legislação foi alterada e revogou o chamado crime de adultério. Assim sendo, não é possível mais prender em flagrante alguém que esteja cometendo adultério, não é possível mais que essa pessoa responda a um processo criminal tão somente pelo adultério. Só que, por mais que não seja crime, certo é que o adultério continua produzindo efeitos não na área criminal, mas sim na área civil. É possível haver algum tipo de responsabilização e algumas consequências na área civil. Não na área criminal, não na liberdade da pessoa, mas sim no seu patrimônio. Primeiramente, também é importante destacar que, mesmo na área civil, os bens do casal não serão afetados em caso de adultério. Então, se um determinado casal se separa por motivo de adultério, apesar do que, pela lei atual, não é necessário nem motivação para se separar, para se divorciar. Basta querer que o divórcio será concedido. Mas digamos que, além do querer, há um motivo subjacente, que é esse adultério. Se acontece isso, esse casal, de nenhuma maneira, terá os seus bens comprometidos, seja quem traiu ou quem foi traído, de nenhuma maneira haverá prejuízo na divisão patrimonial tão somente pelo adultério, tá? Já se descarta essa consequência, mesmo na área civil, não existe prejuízo aos bens do casal pelo adultério. E a guarda dos filhos? A guarda dos filhos também é algo de natureza civil e que, a princípio, não é afetada pelo adultério. Na maioria dos casos, o só fato de haver uma traição não altera o direito à guarda ou o direito de visitação de um cônjuge em relação aos filhos. Só que, em situações excepcionais em que esse adultério, se acontecer e ficar comprovado, for algo escandaloso, algo infamante, algo que afete diretamente a reputação daquele cônjuge adúltero, não só perante o seu ex-cônjuge agora, né, traído, mas também perante a sociedade, perante os seus filhos, algo realmente muito grave, né? Aí vocês têm que imaginar essas situações possíveis aí, né, de coisas muito, muito, muito graves mesmo, né? Como, por exemplo, uma traição que aconteceu nas dependências do lar, com os filhos do casal no quarto ao lado, né, ouvindo as obscenidades, algo desse tipo, né? Enfim, algo muito grave assim, é possível cogitar da perda ou de uma, digamos assim, uma supressão, ainda que temporária, parcial, desse direito de guarda por parte do cônjuge que deu causa a essa infâmia toda, tá? Mas, a princípio, a guarda não é afetada pela traição, salvo, é claro, em situações excepcionalíssimas, como eu expus aí. E, em relação à pensão alimentícia, é possível perder pela traição? Sim. Como assim? Primeiro é importante destacar a diferença da pensão que vai para os filhos e a pensão que vai para o ex-cônjuge. Quando alguém se divorcia e tem filhos, é comum que no Brasil os filhos ficam com a mãe. E aí também é comum no Brasil, apesar de não ser 100% dos casos, mas é o que mais acontece, o pai tem que pagar a pensão alimentícia. Essa pensão é paga para os filhos. Essa pensão é paga em favor dos filhos daquele homem, ok? Só que é possível que, além disso, esse homem tenha que pagar também a pensão para a mulher. É uma outra verba que vai não para os filhos e sim para a mulher, em casos que, por exemplo, foi um casamento por décadas, aquela mulher nunca trabalhou na vida, ela não tem condições de ingressar no mercado de trabalho, agora, com essa rapidez toda, com o divórcio, ela precisa de um tempo até se estabelecer, e aí é possível pedir uma pensão por 1, 2 anos ali, algo do tipo, que vai não para os filhos, a pensão dos filhos é outra coisa, mas essa sim vai para o ex-cônjuge, no nosso exemplo aí, a ex-mulher. Ok. A traição, ela afeta o direito à pensão para os filhos? Claro que não, os filhos não têm nada a ver com isso. Mas a traição pode afastar o dever de pensão em relação ao ex-cônjuge. Se, por exemplo, essa mulher traiu esse homem, e ele comprovou isso, e ele foi condenado a pagar pensão num dado momento, mas depois comprovou a traição a tempo e modo oportunos no processo, comprovou a traição, nós temos aí o artigo 1708 do Código Civil, que diz o seguinte: com o casamento, a união estável ou concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos. Ou seja, o credor da pensão alimentícia, no caso aí, é a mulher, no nosso exemplo. Se ela se casa com um terceiro, se ela mantém a união estável com um terceiro, se ela
é concubina de um terceiro, cessa para esse outro homem o dever de prestar alimentos. E olha o que diz no parágrafo único aqui do mesmo artigo. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno com relação ao devedor. Então, é a traição aqui no caso. Se essa mulher, no nosso exemplo, ela traiu esse homem, agiu de maneira indigna com relação a ele, cessa para ela é a credora no caso, cessa para ela o direito de alimentos, tá bom? De receber pensão alimentícia. Repito, a pensão para os filhos permanece independentemente disso aqui, tá? Indenização por traição é possível? Sim, né? A justiça já tem entendido que em traições mais escandalosas, mais infamantes, né, algo que toma uma proporção maior, é possível sim pleitear indenização. A pessoa que foi traída pode pleitear indenização em relação à pessoa que traiu, tá bom? Desde, é claro, que estejam presentes os requisitos aí dos danos morais, tá? Nós vemos nas decisões judiciais aí uma certa cultura de que aquela traição que acontece uma vez só, né? Por mais que seja errado, claro, mas não toma aquela proporção enorme como poderia tomar, alguns juízes entendem que isso não dá dano moral, indenizável. Mas, certamente, a traição infamante, que toma proporção maior, assim, ou que é feita nas dependências do lar do casal, que ofende ainda mais a honra daquela pessoa, essa sim, há uma cultura de decisões judiciais entendendo que é possível indenizar nesse caso aí, que é necessário indenizar, tá? E saiu recentemente na mídia uma notícia de um casal que firmou um pacto antinupcial prevendo multa de R$180 mil em caso de traição. Ao se casar, firmaram esse pacto e previram ali o seguinte: o cônjuge que eventualmente trair o outro durante o casamento terá que pagar uma multa de R$180 mil aí para o cônjuge traído. Claro que isso depende de prova a ser feita futuramente, se acontecer o fato, né? Mas e aí? Essa questão é possível? Essa cláusula tem validade? Sim, tem validade. A obrigação de não trair acaba sendo uma obrigação de não fazer. E o nosso Código Civil prevê, possivelmente ali, com tranquilidade, as obrigações de não fazer, inclusive sob pena de multa. Então, no caso, uma obrigação de não fazer, a qual as partes, de antemão, já no momento do casamento, decidiram cominar uma pena civil, claro, né, uma sanção civil de multa aí de R$180 mil aí no caso. É uma cláusula plenamente válida, então agarre essas dicas aí e fique atento sobre as peculiaridades do direito brasileiro em relação à traição.